Então vamos continuar nossa sequência de aulas sobre NOx, o número de oxidação, e hoje falando sobre as substâncias compostas. Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Coloquei aqui para vocês uma estrutura composta, uma substância composta formada por mais de um elemento. Aqui eu tenho oxigênio, enxofre e hidrogênio. Essa substância é chamada de ácido sulfúrico. Nós vamos definir o NOx para cada um dos nossos elementos. O hidrogênio que eu tenho na esquerda é o mesmo hidrogênio que eu tenho na direita. Então eu vou definir só de um deles para não gastar muito tempo na nossa aula, tranquilo? Nós sabemos que o hidrogênio só faz uma ligação. E ele está ligado com oxigênio. Lembrando aqui, né, nossa fila de eletronegatividade, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o nosso oxigênio. Como é que a eletronegatividade aumentava mesmo? Da direita para a esquerda. Então eu sei que o oxigênio é mais eletronegativo. Se o oxigênio é mais eletronegativo, então o hidrogênio está se afastando do elétron. Se ele está se afastando, ele fica positivo. Não é uma ligação? Então, ó, NOx mais um. Tranquilo. Vamos agora para o nosso oxigênio. Vou fazer aqui esse da esquerda, ele vai ter o mesmo NOx da direita, tranquilo? O oxigênio está se ligando com o hidrogênio, e nós já sabemos que o oxigênio puxa elétrons do hidrogênio. E agora, nós temos o oxigênio se ligando também com o nosso enxofre. Só que o enxofre ele também tem uma eletronegatividade menor. Então, o oxigênio está puxando elétrons tanto do hidrogênio quanto do enxofre. Se ele está puxando, ele vai ter carga o quê? Negativa. Quantos ele está puxando? 2, porque são duas ligações. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Bacana. O oxigênio de cima e o de baixo são os mesmos. Então, vamos definir o NOx aqui para os dois, tranquilo? Nesse caso, o oxigênio está fazendo uma ligação dupla, e é uma ligação dupla com enxofre. Então, ele está atraindo o elétron para perto dele porque ele é mais eletronegativo. Se ele está atraindo os elétrons, a carga dele vai ser negativa. Não são duas ligações? A ligação dupla vale como duas. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Bacana. E sobrou agora o nosso átomo central. O átomo central é o enxofre. Geralmente, na molécula, o NOx dos átomos laterais você tem que saber. Tá? Eu vou te ensinar daqui a pouco como é que você vai descobrir esses NOx. Só que do átomo central você vai precisar calcular. Aqui na estrutura fica um pouco mais simples, né? Então, vamos lá. O enxofre ele só está ligado com oxigênios. Nós sabemos que o enxofre ligado com oxigênio, ele sempre perde. Então, ele vai ficar com carga positiva. Agora, quantas cargas, né? Quantos elétrons estão se afastando do enxofre? 1, 2. A ligação dupla vale como 2, né? Então, 3, 4, 5, 6. Então, qual que seria o NOx do enxofre? O NOx dele é mais 6. Então agora a gente vai ver como é que eles cobram isso na prova. Na sua prova, você não vai ter a estrutura da sua molécula, até porque isso é um dos conteúdos que podem ser cobrados. O que ele vai te fornecer é a fórmula molecular. E qual é a fórmula molecular do ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico, ele tem fórmula molecular H2, vou botar aqui, H2SO4. E a partir da fórmula molecular, eu tenho que conseguir definir o NOx para cada um dos elementos. Dessa forma, a gente vai utilizar uma tabelinha de NOx, tá? Essa tabela ela não é fornecida em prova e você tem que saber. Você tem que saber, por exemplo, que os metais alcalinos, eles sempre vão ter NOx mais 1. Os alcalinos terrosos, que são os elementos do grupo 2, vai ter NOx mais 2 e assim por diante, tá? Professor, lá na minha escola, o professor me deu uma tabela um pouco maior. Você pode até tentar definir outras regrinhas, só que eu acho desnecessário. Para mim, essas são suficientes. Então vamos começar. Pela minha tabela, o oxigênio ele pode ter NOx fixo em 3 casos, né? Primeiro, se ele for um óxido ou se ele for o elemento mais eletronegativo da molécula, que é esse caso. Como ele é o elemento mais eletronegativo, o NOx dele é menos 2. Então vamos colocar aqui, ó, NOx do oxigênio, menos 2. Só que eu não tenho só um oxigênio, eu tenho 4. Então eu pego esse menos 2 e multiplico por 4. Qual é a carga total de oxigênio? Menos 8. Então percebam que na parte superior eu coloquei o meu NOx. E já na parte inferior eu coloquei a carga. O NOx não muda, mas a carga pode mudar porque depende da quantidade do meu elemento, do meu átomo, tudo bem? Vamos para o próximo elemento.
próximo elemento é o nosso hidrogênio, NOx fixo. Quando ele for ligado a um ametal, né? Quando ele estiver ligado a ametais, o NOx dele vai ser +1, porque ele vai perder o seu elétron. Então vamos colocar aqui, ó, NOx +1 para o hidrogênio. Como eu tenho 2 hidrogênios, +1 vezes 2, o NOx vai dar +2. Muito bem. Perceba que nessa tabela que eu forneci, não tem NOx fixo para o enxofre, porque o enxofre ele pode variar o seu NOx. Então você vai ter que saber calcular esse NOx. Vamos falar que ele vale quanto? Vamos falar que ele vale X. Agora vamos falar da nossa segunda regrinha de NOx, que é a regra para substâncias compostas, tá? Qual que é a regrinha? O somatório de cargas da minha molécula, não é de NOx, tá? O somatório de cargas, ele tem que ser igual a quanto? 0. Então, o somatório dos valores que eu tenho aqui embaixo na molécula, eles têm que dar 0. Vamos fazer esse cálculo? Eu tenho aqui, ó, +2, que são as cargas do hidrogênio, com mais X, que é o valor do enxofre que nós não sabemos ainda, com mais -8, que é o do oxigênio. E eu sei que esse somatório vai dar 0. Agora ficou matemática básica, né? Então vamos botar aqui, X é igual, passando o 2 para o outro lado, ele vai negativo, então -2. O -8 vai para o outro lado positivo, então +8. Então no final, esse X vai dar quanto? +6. Então eu posso afirmar para vocês que a carga total do meu enxofre vai ser +6. Como eu só tenho um átomo de enxofre na estrutura, +6 é todo desse átomo. Então o NOx dele vai ser +6 também. Então bate, né, com a nossa estrutura que a gente viu no slide passado. Tranquilos? Galerinha, eu não vou fazer essa parte aqui agora, por quê? Porque vai ficar muito longo o vídeo e não fica interessante pra gente. Mas fica ligado que o próximo vídeo que eu soltar, eu vou definir o NOx para cada um desses elementos, tá? Então não perca, não esqueça de você dar aquele like no meu vídeo, vai ser muito importante. Se inscreve no canal, porque aí quando sair o vídeo você vai poder assistir e vai acabar de uma vez por todas, né, com as suas dúvidas sobre esse conteúdo, beleza? Beijão e até logo.